Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar a respeito das principais ferramentas Seis Sigma, tá? Mais uma vez, né? Eu não gostaria de limitar, né, a estas ferramentas. Essas são as mais comuns, as mais utilizadas, tá bom? E quais são essas ferramentas, tá, pessoal? Então são os gráficos básicos, né? O histograma, o gráfico de Ishikawa, tá? O Project Charter, esse é o documento que gera, né, a autorização para o início de um projeto Lean Six Sigma, tá bom? O QFD, pessoal, que é o Quality Function Deployment, que é uma ferramenta fantástica para conectar, né, o fornecedor ao cliente, ou seja, o fornecedor, através dessa ferramenta, consegue entender exatamente o que o cliente quer, precisa, inclusive suas expectativas, né, e quantifica essas expectativas. Ou seja, você tem condições de medir as expectativas do cliente, e isso é transformado em especificações de processos e de produto. É muito boa essa ferramenta, tá bom? O PFMEA, que é um FMEA de processos, existem FMEAs de projetos, ou seja, FMEA de produtos também, né? E existe o TFMEA, que é Tools, FMEAs para ferramentas, tá? O que é o FMEA, né, pessoal? O FMEA, ele quantifica o seu processo através de um índice chamado NPR, tá? E esse índice, tá, avalia os riscos que existem no seu processo. Quanto maior o risco, maior o NPR. Então você mede isso inicialmente, melhora o processo e aí você tem um NPR novo, tá? Qual que é o objetivo dessa ferramenta? Diminuir esse índice para melhorar o seu processo, tá bom? Então o FMEA é uma importante ferramenta dentro do Seis Sigma. Existe o SciPoc, que é uma ferramenta para analisar, mapear, entender as operações, para entender o processo, tá bom? Uma ferramenta importante também. As estatísticas descritivas, né, juntamente com as medidas de tendência central, média, mediana e moda, tá bom? O desvio padrão, a dispersão e o teste de normalidade. Isso também é uma ferramenta Seis Sigma. Existem as cartas de controle, tá? Para você fazer o controle estatístico do seu processo, que são cartas de controles que detectam causas especiais e causas comuns, ok? É de suma importância entender detalhadamente cada tipo de carta para você conseguir utilizar isso da melhor forma possível e da forma mais assertiva possível, tá bom? Existe o controle estatístico do processo propriamente dito, tá? Os exames, né, de capabilidade do processo CPI, CPK, PP e PPK, que é aí que nós vamos avaliar a capabilidade do processo, ou seja, a capacidade do processo em atender às especificações, tá bom? O MSA, que é um Measurement System Analysis, essa ferramenta ela analisa estatisticamente se o seu sistema de medição está ou não aprovado, então através de muitas ferramentas estatísticas e de alguns procedimentos, né, muito robustos, você consegue chegar à conclusão se o seu sistema de medição está ou não está apto a atender aquele processo produtivo, ok? Regressões lineares é uma ferramenta estatística também muito bacana, onde você avalia a sua base de dados, avalia os dados que você coletou do processo e verifica se ela tem tendência a ser uma regressão linear, né? Se tem, você consegue fazer previsões com isso, tá? Então é muito bacana também essa ferramenta. Séries temporais, você tem ali a análise dos dados, né, a análise do gráfico, e você detecta padrões. Esses padrões, né, de tendência podem mostrar para você algumas características desse processo. Mas não só isso, também pode mostrar que você pode prever alguns acontecimentos através das análises de série temporais, tá bom? O teste de hipóteses também, você pode se certificar se alguma hipótese ela é verdadeira ou não é verdadeira, e você exclui, né, algumas possibilidades, tá? Ou não, né? Ou você confirma a possibilidade, tá bom? O teste Q quadrado também tem mais ou menos a mesma característica aqui do teste de hipótese e
finalmente aqui o DOI, Design of Experiments, tá? O DOI, Design of Experiments, é uma ferramenta importantíssima dentro de Six Sigma, pois através, né, de folhas de experimento, você coleta os parâmetros iniciais de uma máquina, por exemplo, ou de um sistema, e você entrega esses parâmetros para um software estatístico, como Minitab, SPSS, SPSS, e esses softwares fazem uma análise desses parâmetros, mas só isso não, eles otimizam os melhores parâmetros para que você introduza na máquina novamente. Para quê, pessoal? Para você obter um produto em estado da arte. Ou seja, você coloca novos parâmetros para ter um produto à beira da perfeição, tá? Então o DOI é uma ferramenta fantástica também e é uma ferramenta Six Sigma também, tá bom?